Se você tem mais de 35 anos e se sente sozinha na jornada de transição de carreira, eu gostaria que você soubesse que você não está sozinha e eu gostaria de compartilhar a minha experiência como ex-comissária de bordo internacional na aviação do Oriente Médio, a minha jornada de transição de carreira de ex-comissária para instrutora de yoga, todos os desafios na revelação dessa nova identidade, não só profissional, mas também uma revelação de um novo autoconhecimento, uma identidade pessoal, subjetiva e todos os desafios que eu enfrentei internamente e externamente nessa jornada de um caminho mais autônomo, num caminho mais meu. Se você não me conhece ainda, eu sou a Grace, bem-vindo a Vinyasa Yoga com a Grace. Aqui nós praticamos yoga dentro do tapete e também fora dele como estilo e filosofia de vida. A minha história é bem longa, a minha jornada é longa, mas eu vou tentar ser simples, eu vou tentar ser concisa. Eu trabalhei por muitos anos, foi o meu segundo trabalho, foi o meu segundo emprego formal. Eu logo entrei para aviação e foi a aviação internacional, não foi a aviação aqui no Brasil. Eu era muito jovem, eu ia completar 22 anos quando eu fiz um processo seletivo e fui aprovada para trabalhar na empresa Qatar Airways com base no Catar. Não era exatamente um sonho, mas foi algo que aconteceu de forma espontânea. Um amigo me levou num processo seletivo. Eu fui mais para acompanhar, eu acabei passando e me mudei para o Catar aos 22 anos e lá eu trabalhei como comissária de bordo por 4 anos, inicialmente. E é interessante pensar hoje com a cabeça que eu tenho hoje, de 39 anos, de que como as nossas experiências, as nossas primeiras escolhas, meio que moldam a nossa percepção de nós mesmos. Aquele trabalho, aquele estilo de vida, a autonomia que eu fui ganhando, tanto a autonomia financeira e a liberdade de, enfim, explorar lugares diferentes no mundo, aquilo ali meio que foi moldando a minha ideia sobre mim, a minha ideia sobre identidade. É o que no yoga nós chamamos de se identificar com o ego. Eu não tinha tido nenhuma outra referência significativa profissional e também ainda era muito jovem, né? Eu não tinha um conhecimento sobre mim mais apurado e refinado. Bem, então eu fui nessa empresa por 4 anos até ter o meu primeiro burnout, porque a rotina é muito intensa. Eu tenho um perfil mais introspectivo, mais silencioso. Sou uma pessoa reservada, sempre fui reservada, desde muito jovem. E, enfim, os voos eles têm tripulações multiculturais, tripulações que variam de 12, às vezes chegando até 20 pessoas. E é um constante processo de adaptação a língua oficial do voo é inglês. O inglês em si para mim não era problema, porque eu já falava inglês, já trabalhava com inglês, mas era questão da constante adaptação a culturas diferentes, não só dos passageiros quanto dos colegas de trabalho. Porque isso acontece até dentro do nosso próprio país. Às vezes você fala uma coisa, o entendimento da pessoa é outro, imagina numa outra língua. E os voos eram majoritariamente voos noturnos, e isso, quando você começa, é tudo muito bonito. No início são rosas, mas pelo menos para o meu perfil de pessoa, com o tempo isso começou a ser um pouco desgastante, mais no sentido emocional. Então eu tive o meu primeiro burnout, eu também tive umas crises pessoais, o que me levaram a pedir a minha demissão da empresa por volta de 2011, 2012. Eu retornei ao Brasil, me tornei comissária na aviação nacional, voei aqui no Brasil mais 2 anos
e acabei voltando para o Oriente Médio, onde eu me tornei comissária de bordo novamente por mais 4 anos e meio, quase 5, na empresa Etihad Airways. E aí eu era baseada no Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi. Naquela época eu tinha uma visão de vida de que, enfim, eu iria fazer uma carreira dessa vez, né, que já era minha terceira companhia aérea. Eu imaginava que eu iria fazer uma carreira, eu imaginava que eu iria migrar depois para o departamento de recrutamento. Enfim, eu construí toda uma história, toda uma narrativa de tudo que eu iria alcançar nessa terceira companhia aérea. Seria, assim, para mim, a consolidação da minha carreira como comissária. E eu geralmente levo os meus objetivos profissionais muito a sério. Então, assim, para mim aquilo era o meu mundo, até que o meu mundo começou a desmoronar. É, eu não sei se você já passou por isso, mas você sente, você ouve aquela vozinha, aquela semente de que tem algo que está te pedindo mudança, algo que está te pedindo para olhar a vida que você está levando com outras lentes. E eu passei muito tempo em conflito interno, lutando contra isso, porque eu pensava, nossa, mas as minhas amigas, eu tenho amigos no Brasil que dariam um dedinho para estar vivendo a vida que eu vivo, uma vida cosmopolita, né? Uma vida internacional, uma vida de oportunidades. Financeiramente era bom, muito bom. E eu pensava, nossa, mas eu me colocava nessa posição de pensar, nossa, mas eu não posso ser ingrata com tudo que eu tenho, com tudo que está sendo construído aqui. E também tinha uma questão que eu acho que muitos de nós, independente da idade, eu já tinha aí em torno dos meus 28 anos, muitos de nós pensam na nossa família, na imagem que as pessoas têm de nós. E a primeira coisa que me vinha, porque para mim é importante, o que me vinha era o que minha mãe iria pensar de mim, mesmo já sendo uma mulher adulta, morando fora, autônoma, financeiramente, independente financeiramente, eu pensava o que a minha mãe iria pensar de mim. Tanto esforço, tanto trabalho para conseguir ser contratada por todas as empresas, até mesmo no Brasil. É difícil entrar na aviação, não é fácil. Você tem que passar por processos seletivos exaustivos, longos, esperar meses por respostas que às vezes nem vêm para certos candidatos. E eu tive o privilégio de estar em 3 companhias aéreas. Eu sou muito grata por todas as oportunidades que eu tive. Mas eu pensava muito nessa coisa, o que minha mãe vai pensar de mim, o que os meus amigos vão pensar de mim, quem sou eu fora disso. E de perder todos os privilégios financeiros, porque hoje, conversando com muitas pessoas, eu vejo, até com amigas que ainda estão na aviação, eu vejo que isso é uma coisa que mantém muita pessoa presa, nessa coisa de querer tomar um caminho novo, mudar de profissão, ouvir um chamado de querer fazer alguma coisa, que foi isso que aconteceu comigo e eu já vou entrar nisso. O yoga para mim foi realmente, eu sei que pode parecer clichê, pode parecer um pouco batido, mas realmente foi um chamado, assim. Enfim, quando eu já estava ali ouvindo aquela vozinha por um chamado, por uma coisa diferente, que aquilo ali já não me representava mais. O ponto é esse. A vida que eu vivia na aviação como comissária de bordo, aquela persona, aquilo já não conversava muito com quem eu estava me tornando no íntimo. Foi aí que eu conheci o yoga. E assim, o yoga me mostrou um novo mundo. Me mostrou um novo mundo de me expressar através do meu corpo, de externalizar mais, expressar os meus sentimentos. Eu sempre fui uma pessoa muito pra dentro, sabe? Eu sempre internalizei tudo, eu não era muito de me expressar. Hoje eu sou uma pessoa que eu escrevo, eu sou uma pessoa que eu falo, hoje eu sou uma pessoa que eu me permito colocar um vídeo no YouTube, coisa que pra mim seria inconcebível há anos atrás. E o yoga foi me dando essas ferramentas, sabe? Ele foi me ensinando o caminho para me tornar mais de mim.
E aí quando eu falo do yoga, eu não falo só da prática de posturas, eu tive bons professores, boas referências, então assim, eu logo desenvolvi o interesse pelo yoga em profundidade. E isso coincidiu com eu começar a fazer as minhas primeiras viagens para a Índia, me aprofundar mais no yoga, e aí virou um conflito, virou realmente assim um grande conflito para mim, porque dentro de mim existia um mundo novo, um mundo que queria mudança, que queria transformação, que queria me libertar. E aí eu comecei a não suportar mais os voos, porque eu acredito que muitas pessoas passam por isso nos seus ambientes de trabalho, né? Quando você já não está mais satisfeito, quando você já não está mais querendo, quando você já está mudando por dentro. Eu tinha que manter um estereótipo, uma aparência, um comportamento nos voos, porque é verdade. Tinha até uma frase que a gente ouvia toda reunião antes de voo, todo briefing: hats on, smiles on. Botou o chapéu, botou o uniforme, botou o lencinho, sorriso na cara. E assim, aquilo foi ficando cada vez mais angustiante, cada vez mais difícil para mim. Mas eu sempre fui muito profissional, eu sempre fiz o trabalho, mas eu não conseguia ter prazer no trabalho. E percebo hoje que para mim essa questão de ter um prazer é fundamental, para que eu me sinta motivada para fazer o que eu preciso fazer na minha vida, principalmente com relação ao trabalho. Eu sei que nem toda a atividade vai ser prazerosa, mas assim, eu preciso sentir que o que eu estou fazendo, ele faz sentido para mim no nível existencial. E aí, pesquisando o tópico desse vídeo, eu encontrei o vídeo de uma outra pessoa no YouTube que ela falava que ela acredita que nem todo mundo pode ter o privilégio de mudar de carreira. E assim, eu concordo até certo ponto com isso, porque eu acho que pelo menos da minha experiência, o que aconteceu comigo, eu tenho certeza que acontece com muitas pessoas, não é nenhuma questão de privilégio, é que é uma crise interna tão grande que se você continuar com aquilo, vai te adoecer. E aí eu sei que as pessoas têm circunstâncias diferentes. Eu era solteira, eu não era casada, eu não tinha filhos, eu não tinha responsabilidade com ninguém. Mas mesmo assim, me levou uns bons 2, 3 anos para estruturar a minha mudança, para poder conseguir sair da aviação. Eu acabei saindo em 2018, eu pedi a minha demissão, eu me organizei um pouquinho financeiramente para fazer essa transição, não de forma perfeita, foi bem imperfeito na verdade. Eu saí da aviação, eu tirei um ano sabático, onde eu fui aprofundar os meus estudos de yoga. Eu tirei um ano sabático entre a Índia e o Sudoeste Asiático, mas a jornada não termina aí. Eu pensei e me enganei, né? Que seria fácil essa coisa de fazer a transição da carreira. Não, não pensei que seria fácil, mas pensei que as coisas viriam de forma mais fáceis. Só que elas vieram de acordo que eu fui transmutando os meus desafios e me dar a autorização interna para deixar essa nova identidade emergir cada vez mais. Para cada pessoa vai ser diferente, mas para mim foram vários estágios. Então, sim, eu pedi a demissão, tirei o ano sabático, estudei, fiz muitos cursos com relação ao que eu faço hoje profissionalmente, só que tinha uma coisa, eu ainda não tinha me dado autorização interna para ocupar esse espaço, para me posicionar como instrutora de yoga. E isso foi uma dor muito grande e um outro processo que eu entrei depois que eu saí da aviação, porque hoje eu entendo que eu tive que desmanchar, me despir da identidade anterior, e aí eu fiquei ali com essa nova identidade, meio que gestando essa nova identidade, incubada. E foi um processo longo, foi um processo de uns bons 4, 5 anos, né?
Eu dava uma aula aqui, dava uma aula ali, mas era tudo muito assim informal e eu meio que fazia, acho que era inconsciente. Eu fazia de tudo para ficar pequena. É como se eu não quisesse ser vista dessa nova identidade, sabe? Porque eu ainda tinha muito imprint. A aviação, ela ainda estava ela ainda tava em mim, sabe? Então me demorou muito tempo, uns bons 4, 5 anos, até finalmente entender. E quando eu digo entender, é no nível existencial mesmo, sabe? Não é só entender com a cabeça, é entender, é um sentir. Você vai se libertando, né? Foi um processo longo de mortes e renascimentos, a nível psicológico, a nível emocional, a nível energético. E eu considero isso assim uma evolução espiritual dentro dessa vida. É, Até que eu comecei a me dar a autorização interna para revelar essa nova identidade. Eu tive que, claro, eu tive desafios com a minha família, desafios de me posicionar com essa nova identidade, de lutar pela minha visão, a visão de querer me estruturar como instrutora de yoga, e não só como instrutora de yoga, como eventualmente isso acontece com muitos profissionais de trabalhos autorais, mas me posicionar como um negócio autônomo. E quando a gente começa pequenininha, ninguém te conhece, né? E aí a tua família, amigos, as pessoas estão acostumadas com a segurança, as pessoas estão acostumadas com a segurança de um CLT. Ou então, meu Deus, olha você, né? Olha você, quem era você antes, quem é você agora? Tem esse tipo, não é tão direto, as pessoas não falam isso diretamente na sua cara, mas você ouve comentários que é sobre isso. Você está trocando toda uma segurança, toda uma estrutura por algo que é feito por você, a partir de você, e você não tem segurança nenhuma do que virá. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu acreditei muito na minha visão, nas coisas que eu queria. Com relação à transição de carreira foi mais difícil porque, de novo, como eu disse, eu tive que me despir de uma identidade, gestar uma nova identidade por anos e finalmente é como se eu tivesse nascido, sabe? Me autorizar a me posicionar com essa nova identidade como instrutora de yoga, e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente de quem eu era na aviação. Então, como eu acredito que esse vídeo, como eu acredito que a minha história pode te ajudar? Eu diria, não tenha medo de se conhecer de novo, de ter mortes e renascimentos a nível emocional, psicológico. Eu acho que transformação é uma das coisas mais importantes que a gente leva dessa vida, viver alinhado com um chamado de dentro. Claro que na realidade externa são processos que a gente precisa passar. Às vezes a gente não consegue fazer a transformação rápido, porque às vezes tem pessoas que dependem, provavelmente pode ter pessoas que dependem de você, mas não deixar que o medo e que a sociedade ou que amigos e familiares cortem as suas asas, porque no final de tudo eu acho que é muito sobre a nossa relação com o nosso íntimo, com essa vozinha dentro de nós, essa vozinha que nos guia, e quem realmente torce por você vai estar com você. E quem não torce por você vai torcer o nariz e vai acabar se afastando. Você vai perceber também que vai ter muita inveja no caminho, sabe? Pessoas que se diziam ser seus amigos vão começar a torcer o nariz para essa nova versão, para essa metamorfose que você tá, esse potencial que você tá se transformando, esse potencial que está emergindo em você. E eu acho que isso não poderia ser mais yoga, isso é yoga. É basicamente o revelar da nossa essência,
É todos os aspectos do nosso ser caminhando na mesma direção, caminhando para um caminho de inteireza, de integridade, de você poder ter a paz mental de saber que você vive inteiro, você vive inteiro. É claro, de novo, é um processo, não é um processo fácil, mas eu acredito que esse caminho de transformação permitir que os teus conteúdos internos eles ganhem expressão na matéria, eu acho que é um caminho de saúde mental, é um caminho de uma vida mais alegre. Não vou dizer uma vida feliz, porque a vida tem desafios, né? A vida ela é como ela é, mas é o caminho de uma vida mais inteira, de uma vida mais alegre, de uma vida mais conectada com você mesmo, com a sua expressão. E isso acaba diminuindo os nossos conflitos internos, porque existe, eu bato muito nessa palavra, mas eu não consigo achar outra palavra. Existe coerência, existe integridade. O que eu sou dentro, a minha vida reflete, sabe? E diferente do vídeo que eu vi da pessoa, que a pessoa falou que nem todo mundo tem o privilégio, eu acredito que, como um professor meu me disse há muitos anos, e para mim hoje isso faz total sentido, são escolhas. Às vezes você não pode fazer a transformação assim, mas a partir do momento que você pega as rédeas da vida, faz uma escolha consciente, você vai trabalhando para materializar aquilo, para trazer aquilo para a realidade, né? São escolhas conscientes que a gente vai fazendo ao longo do processo. Não vai ser fácil, mas é um caminho coerente. Bem, é sobre isso, pessoal. Muito obrigada por ouvir. Se você gosta de praticar yoga, se inscreva aqui no canal. Não esquece de apertar o sininho de notificações e eu te espero na próxima prática. Obrigada por ouvir. Namastê!